Claro. Pode falar. Não, que tinha parecido que você tinha caído. Ah, não, acho que eu não caí, não, eu tô aqui. Não Eu caiu e sempre, voltou, então. é, eu sempre coloco o meu slide e esqueço de apresentar. Desculpa, vai apresentar agora. Então, conseguindo ver? Vou Sim. aumentar aqui. Hum, é, paciência é uma virtude. Bora lá. NOx. Então, o que seria, né? Esse NOx. NOx é a abreviação, né? Um jeito carinhoso de a gente chamar o número de oxidação. Bom, nós já sabemos o quê? Que alguns elementos, né, têm a tendência de ceder elétrons. Então, ele fica ali com uma carga, né? E alguns elementos têm a tendência de receber elétrons, que também ali possui uma carga. Então, é a carga aparente ali dos elementos químicos, beleza? E aí eu trouxe aqui algumas regrinhas, né, sobre esses números de oxidações. Primeira coisa, o NOx de cada átomo, quando ele está numa substância simples, ou seja, no seu estado fundamental, né, também, ou toda qualquer substância simples, vai ser sempre zero. Então, por exemplo, o oxigênio, o ozônio, o fósforo, o enxofre, o carbono grafite, o carbono diamante, tem NOx zero. Por quê? Eles não estão ganhando e nem perdendo elétrons, certo? Já o NOx de um íon monatômico vai ser sempre igual à própria carga. Por exemplo, potássio. O potássio, o NOx dele nesse caso, é mais um, porque representa o caso dele ter doado, né, cedido um elétron. Então, ele fica com uma carga mais um. Para o bário, por exemplo, mais dois, porque ele cedeu dois elétrons, esse íon. O flúor, né, o fluoreto, nesse caso, ele recebeu um elétron, então o NOx dele é igual à carga. O NOx dele é menos um. E o nitrogênio, que recebeu três elétrons, tem ali uma carga menos três, certo? E para isso, é para a gente determinar o NOx, por exemplo, de um composto, de uma substância composta, por exemplo, a gente precisa lembrar que alguns elementos eles apresentam, né, o NOx fixo. Então, o NOx que nunca vai mudar. Por exemplo, todos os metais alcalinos vão apresentar o NOx mais um, sempre. Todos os metais alcalinos terrosos, lá da família 2, da tabela periódica, sempre vai apresentar o NOx mais 2. O zinco tem o NOx mais 2 também e é fixo, nunca muda. A prata tem NOx mais um e o alumínio mais 3. Esses são os elementos que não varia ali o NOx, o número de oxidação. Em contrapartida, todos os outros elementos pode variar o número de oxidação. Tudo bem? Só que nós temos aqueles que geralmente apresentam um valor de número de oxidação. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, ele, na maioria das substâncias compostas, apresenta o NOx mais um, na maioria dos elementos, beleza? Ó, das substâncias compostas que apresentam o elemento hidrogênio. Por exemplo, o ácido bromídrico. Nesse caso, o NOx do hidrogênio é mais um. No ácido sulfúrico, mais um. Oi? Que isso? Vai, malvadão. Quem foi? Gente, lembra de desligar o microfone. Oi.
Tá, Coisas de voltando. moer Oi? Coisas de moer. Ah, sempre tem. Eu vou até sair daqui da página que eu desconcentrei, mas tá, beleza. E agora? Vamos. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Sim, sim. Ah, tá. Hum, Quando for, né? Aqui, quando abrir minha página, né? Vamos lá, querido. Ah, tá. Então, como eu disse, o NOx do elemento hidrogênio, na maioria das substâncias compostas, ele vai ser igual, né, a mais um. Aí eu falei do ácido bromídico, do ácido sulfúrico, aqui, ó, do composto de, de carbono, também mais um. Mas, quando o hidrogênio ele está ligado a um metal, ele forma um hidreto metálico. Lembra aqui, ó, o sódio, ele está lá na família 1. O NOx dele é fixo. Se o NOx do sódio é mais um, essa substância aqui ela não tem carga, né? Aqui, aparente nenhuma, né, na verdade. Então, o NOx do hidrogênio tem que ser menos um. Aqui no caso também do cálcio, né, que está na família 2, o NOx do hidrogênio tem que ser menos um também. Tá? Então a gente precisa ficar ligado aí quem são os elementos que tem NOx fixo. E aí, quem estiver ligado ao elemento que tem NOx fixo, a gente precisa encontrar o valor desse NOx, que eu vou mostrar no próximo slide. Outro caso, o oxigênio, na maioria dos seus compostos, né, na maioria dos compostos que tem ali a presença do oxigênio, ele tem NOx menos 2, tá? A gente vai estudar nas próximas aulas sobre os óxidos, né? Óxidos são elementos formados, né, por dois elementos químicos e um deles é o oxigênio. E aí, nessa questão do NOx, do oxigênio, a gente vai apresentar, né, o peróxido e o superóxido, onde o NOx do oxigênio varia. Então, o NOx do oxigênio pode ser menos 2, que acontece na maioria dos compostos, pode ser menos 1, o que acontece nos peróxidos, ou pode ser menos meio, que acontece nos superóxidos, tá? Mas a gente vai ver isso com calma lá na aula de óxidos. Bem, aqui então, ó, trouxe o NOx do oxigênio para o monóxido de carbono, para a água, para o ácido sulfúrico e para esse composto aqui também de carbono, beleza? Agora, no composto fluoreto de oxigênio, esse é uma grande exceção, né, também do NOx, do elemento de oxigênio, né? Quando ele é um fluoreto de oxigênio, o flúor, pelo fato de ser mais eletronegativo, ele não forma óxido. Sendo assim, o NOx do oxigênio vai ser mais 2. Tá? Essa também é uma grande exceção aqui para o oxigênio. Tá? Mas fiquem calmos que sobre os peróxidos e os superóxidos nós vamos estudar nas próximas aulas. A gente estiver falando sobre funções inorgânicas. Para os halogênios, a maioria, né, dos halogênios apresentam NOx-1, tá? Isso quando formam compostos binários. O que são compostos binários? Dois apresentam, né, aquela substância apresenta só dois elementos químicos. Beleza? Então, aqui, por exemplo, o ácido clorídrico, o NOx do cloro, menos 1. Brometo de manganês, bromo tem NOx, menos 1. Fluoreto de carbono, o NOx do flúor é menos 1. A grande sacada aqui para descobrir, né, o número de NOx, o número de oxidação de cada um dos átomos que constitui um composto, ou né, um composto iônico ou uma molécula, a gente tem que saber que a soma de cada um desses elementos aqui, a soma de cada um desses átomos precisa ser igual a zero.
uma vez que eu não tenho aqui, ó, em cima nenhuma carga, certo? Então, se o sódio está na família 1 e ele tem NOx fixo, que é mais 1, então, para que dê zero aqui, ó, já que não apresenta nenhuma carga, o cloro tem que ser menos 1. A mesma coisa, ó, hidrogênio e cloro. Hidrogênio mais 1, cloro menos 1. A carga soma do NOx aqui é zero. Esse caso aqui é um caso mais interessante. Por exemplo, alumínio, nós vimos lá no primeiro slide, que ele tem NOx fixo, que o NOx fixo dele é mais 3. Só que quantos átomos de alumínio eu tenho? 2, certo? Esse 2 aqui embaixo. Então, ó, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho um total de NOx, né, no número de oxidação para todos os alumínios aqui, é igual a 6. O oxigênio agora, que eu vou olhar, ele não forma óxidos, né? Então, ele não é um óxido, pelo fato de não ser um composto binário. Então, o NOx dele é menos 2. Menos 2 vezes 12, porque vezes 12, porque eu tenho 12 átomos de oxigênio aqui. Então, dá um total de 24. E aí, eu quero descobrir o NOx do átomo central aqui, que é o enxofre, que eu não sei. Então, eu atribuo um valor X para ele. Só que quantos átomos de enxofre eu tenho? 3. Logo, X vezes 3. E aí, como eu não tenho nenhuma carga aqui em cima, ó, toda essa expressão tem que ser igual a zero. Sendo assim, eu consigo, de maneira, acho que tranquila, né, encontrar o valor de X aqui, que é igual a mais 6. Então, o NOx para o enxofre é mais 6. Agora, quando eu tenho um íon composto, o que seria um íon composto? Eu tenho aqui um composto que apresenta uma carga aqui em cima. E aí, eu faço o mesmo procedimento que a gente fez com essa substância, com esse composto aqui. Só que, ao invés de igualar a zero, eu igualo ao valor aqui da carga. Por exemplo, cromo. Eu tenho 2 átomos de cromo aqui, mas eu não sei qual é a carga desse cromo. E eu tenho aqui um oxigênio com o NOx menos 2. Menos 2 vezes 7, pelo fato de ter 7 átomos de oxigênio, menos 14. X vezes 2, 2x, igual a menos 2, porque é a carga desse íon composto aqui. Logo, o valor de x vai ser mais 6. Tem dúvidas? Professor, eu não entendi por que o menos 2 na carga do íon. Na carga do íon. Ah, esse menos 2 aqui? Ele é um íon composto. Ele Não, o é de resultado do cara. cromato. Aqui, esse menos 2 aqui, Isso. é essa carga aqui, ó, de cima. Tá vendo? Quando não tem nada Ah, em tá, cima, entendi. quer dizer que eu preciso igualar a zero, tá? Quando tem uma carga aqui em cima, quer dizer que eu preciso igualar a essa carga. Lembra que o NOx é a quantidade de elétrons que ganhou ou perdeu? Então, quando eu componho, né, esses elementos, o cromo e o oxigênio, ainda tem uma, entre aspas, não é deficiência não, uma sobra de 2 elétrons. Tudo bem? Então, aqui, ó, Tudo bem. eu fiz uma composição entre o cromo e o oxigênio. Além de tudo isso, somando ali o NOx dos 2 elementos, ainda sobrou dois elétrons. Então, isso é como se fosse a carga dessa composição. Tudo bem? Aqui, ó, como não tem carga nenhuma, é zero. Por isso que a gente iguala a zero. Entendi essa parte, professor. Agora me bugou uma outra parte. No caso, Sim, NOx do oxigênio deu 14, né? deu menos 14. Por que deu Isso. menos 14? O NOx, na Porque maioria dos compostos, é menos 2. Só que eu tenho quantos átomos de oxigênio? 7, explicou, né? Isso. Aí, por que não multiplica o menos 2 com o 2 do cromo? Porque o menos 2 é do oxigênio? Só do oxigênio. Sim.
Ó, olha para esse caso aqui do alumínio. Ó. Cada um no seu quadradinho. Ó. Esse lado é só do oxigênio, esse lado é só do enxofre, esse lado é só do oxigênio. Então, vamos fazer aqui ó, outro quadradinho também. Ó. Esse lado aqui é só do cromo. Esse é só do oxigênio. Então, ó, 2 vezes 7, 14. Né? X, que é o que eu quero descobrir, do cromo, vezes 2, 2x. Que é igual à carga desse íon composto, menos 2. Entendi. Só o que Cada me um do seu... confusa é por causa do parêntese. Aí, tipo, como se tivesse elevado ao NOx menos 2. Não é elevado. Não. Elevado não, né? Com a carga menos 2. Mas eu Não. acho que eu Você está entendi. dizendo que todo esse composto aqui tem essa carga. Ele junto. Só isso. Pode ser escrito dessa forma com parênteses ou sem parênteses, não tem problema. Tudo bem? Tudo bem. Deu para entender? Deu sim. Show. Aí, nós finalizamos É porque eu a aula sobre esqueci. NOx. Pode falar, Tainá. Não, é que eu esqueci que o NOx do oxigênio, no caso, é menos 2, né? Uma regra, né? Não é uma regra. O NOx do oxigênio não vai ser sempre menos Não, 2. naquela situação, né? Junto com Isso, naquela situação, sim. CO2. Na Entendi. maioria dos compostos, ele é menos 2. Quando ele está ligado ao flúor, ele é mais 2. E Entendi. aí, existem outros 2 casos especiais, que são os superóxidos e os peróxidos. Mas isso é conteúdo para a próxima aula. E nós vamos estudar bem devagarzinho, bem calmo. Bom, agora essa parte aqui, sobre as reações químicas. Sobre reações químicas, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de reação química que acontece no nosso dia a dia. Então, o tempo inteiro ocorre reação química ao nosso redor, né, gente? O tempo inteiro tem alguma coisa, né, algum metal enferrujando por dentro de casa, ou até dentro de casa mesmo, um preguinho lá guardado dentro da gaveta. A gente pode ver também um caso bem comum, né, a efervescência produzida por um antiácido na água, né, quando a gente coloca lá um eno na água. E quem nunca presenciou esse caso? Ou então a combustão de palhete de fósforo. A própria respiração, né, é um processo, é uma transformação química, né? A gente está transformando gás oxigênio em gás carbônico, não é verdade? Eu estou errada? Não. Não, né? Então, o tempo inteiro, ao nosso redor, na nossa vida, no nosso cotidiano, as reações químicas estão acontecendo, estão ocorrendo. E aí, como a gente representa essas reações químicas, né? Então, não é de fato o que está acontecendo, são mais sim, representações. As reações químicas, elas são representadas sempre assim. Do lado esquerdo, são dispostos os reagentes. Do lado direito, a gente dispõe aqui dos produtos, certo? Então, reagente reage, essa seta aqui é a seta que está mostrando, né, o sentido da reação, que vai formar aqui os produtos, né? As reações químicas, elas podem oferecer também outras informações, como o estado físico dos reagentes dos produtos. Então, quando a gente vê ali um Gzinho aqui como subscrito, quer dizer que aquela substância está no estado gasoso, ou no estado vapor, ou no estado líquido, sólido, se for o S, ou cristal, se for um C. Quando aquelas moléculas ou aqueles íons estão numa solução aquosa, aparece o termo aqui, certo? Quando ocorre ali um desprendimento de gás, geralmente tem uma setinha para cima, porque está formando um gás, né? Ou uma setinha para baixo, quando a formação de um precipitado. Seria um precipitado quando eu tenho aí 2 substâncias que são solúveis e formam uma substância insolúvel. Né? Eu junto ali 2 substâncias, por exemplo, que são solúveis, e elas, quando se compõem, formam uma solução insolúvel. Então, formam ali um sólido, né? Um precipitado.
Toda aquela reação também acontece sobre aquecimento. Então, aparece aqui, ó, esse triângulo, né? Geralmente aqui em cima da seta da reação. Ou quando essa reação ocorre na presença de luz, aparece, né, esse lambda também, geralmente aqui, ó, em cima da seta de reação. E quando eu tenho ali uma reação reversível, ou seja, à medida que reagente reage para formar produto, produto também pode reagir e formar reagente. Daí, a ocorrência, né, dessa reação, ela vai de reagente para o produto e do produto para o reagente. Então, a gente usa essa seta dupla aqui. Então, essas são algumas formas de representar uma reação química. Tudo bem? Aí, eu trouxe aqui o balanceamento das reações químicas, né? Aqui eu trouxe uma reação química, metano, né, com o oxigênio, que forma gás carbônico e água. Bem, sabemos, né, da máxima da química, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é mesmo? Então, a partir disso, a gente traz aqui a questão do balanceamento das reações químicas, né? Então, eu tenho reagente e produto. O que eu preciso observar aqui, né, com essa questão de nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? É a quantidade de cada elemento que apresenta aqui nessa reação. Por exemplo, no lado dos reagentes, precisa ter a quantidade, né, de elementos, de substâncias aqui, igual à quantidade de elementos, substâncias do outro lado. Substâncias não, mas de elementos do outro lado. Ou, melhor dizendo, a quantidade de átomos que eu tenho de um lado precisa ser igual do outro lado da reação, reagente e do produto. Se aqui eu tenho um átomo de carbono, né, no reagente, eu preciso ter obrigatoriamente um átomo de carbono no produto. Se eu tenho 4 átomos de hidrogênio no reagente, obrigatoriamente eu tenho que ter 4 átomos de hidrogênio no produto. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio no reagente, eu tenho que ter obrigatoriamente 2 átomos de oxigênio nos produtos. O que aqui, ó, nessa reação não está acontecendo. Tem, por exemplo, mais átomos de hidrogênio no lado do reagente do que no lado do produto. Tenho mais átomos de oxigênio aqui do lado dos produtos do que eu tenho no lado dos reagentes. E aí, para resolver esse problema, a gente usa, né, aqui hoje o caso mais simples de balanceamento, que é o método das tentativas. Esse método, a gente chama de macho, né? Segue uma ordem, né, para balancear essa reação. Por que macho? Primeiro, a gente vai balancear os metais, depois os ametais, depois os átomos de carbono, átomos de hidrogênio e, por último, oxigênio. Beleza? Quando a gente chega ali nos oxigênios, na maioria das vezes, o oxigênio já está balanceado, né? Então, vamos lá. Nessa reação aqui, não tem metal, certo? Tem o carbono, hidrogênio e oxigênio apenas. Sendo assim, quantos carbonos eu tenho desse lado? 1. Desse lado, 1 também. Então, ok. Agora, o segundo passo é balancear os átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Eu não posso colocar um 4 aqui, né? Porque esse índice aqui refere-se, a gente já viu lá, ele vem lá da ligação química, certo? Então, o que eu vou ajustar aqui são os coeficientes estequiométricos, os números que vêm aqui na frente, sempre os números que vêm na frente. E aí eu preciso encontrar aqui um número aqui, que multiplica esse 2, que dê 4, que é o valor de hidrogênio que eu tenho desse lado. Então, qual é o número que eu multiplico a 2 que dá 4? 2, certo?
Se eu coloco um 2 aqui, eu vou ter 4 hidrogênio. Logo, esse 2 multiplica o hidrogênio e multiplica também o oxigênio. Quando eu coloquei esse 2 aqui, beleza, balanceei o hidrogênio. Agora, quantos átomos de oxigênio eu tenho? Ó, se eu coloco um aqui, porque eu tenho um carbono desse lado também. Aqui eu tenho 2 e aqui eu vou ter, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, porque eu só tenho um átomo de oxigênio, não tenho nenhum valor aqui, não tenho nenhum número aqui, então representa 1 aqui. Então, 2 vezes 1, 2 também. 2 mais 2, 4. Qual é o número que eu preciso colocar aqui na frente do oxigênio para multiplicar com esse 2 que dê 4? 2. 2. Ficou muito confuso? Me conta. Não, Tem que tá olhar tranquilo, professor. os produtos, né, professora? Olhar os produtos e começar a comparar, né, a partir dos produtos. Isso. A gente tem que olhar os dois. Quanto eu tenho de um lado da seta, né, do lado dos reagentes, e quantos eu tenho do lado dos produtos, tá? Se tiver faltando, eu preciso colocar aqui no coeficiente estequiométrico, que são esses valores que vêm na frente, sempre na frente. Nunca, nunca altere esse valor aqui, ó. São os índices. Nunca, porque isso vem lá da ligação química. Não pode. Daí eu só vou mexer nos coeficientes estequiométricos, que são os valores da frente, encontrar múltiplos, tá? Daí, nossa reação fica balanceada, né? Ó, um carbono desse lado, um carbono desse lado. 4 hidrogênios desse lado. Quando eu multiplico aqui, ó, 4 hidrogênios desse lado, ok. 4 oxigênios desse lado. E, ó, 2, 1 vezes 1, né? 2. 2 vezes 1, 2. 4 oxigênios de cada lado. Essa é a ideia. Beleza? Vamos Beleza. treinar. Macho, né? Nossa, já vai eu desenhar de novo, mas vai dar certo. Tô treinando, galera. Professora, o M e o A é metal e ametal? Exatamente. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, primeiro caso, então, primeira coisa que a gente vai balancear aqui é o metal. Metal, quem é o metal? Potássio. Quantos potássios eu tenho? Um desse lado. E desse lado? Um também. Beleza, tá balanceado o potássio. Segundo, o ametal. Aqui, ó, o cloro. Quantos átomos de cloro eu tenho desse lado? Um. E desse lado? Um também. Certo? Quantos oxigênios eu tenho desse lado? 4. E desse lado? 2. Então, eu preciso encontrar um múltiplo de 2 que dê 4, que é o 2. Fechou. Balanceou. Tranquilo? Tranquilo. B. Aqui, ó. Metal, ferro. Quantos átomos de ferro desse lado eu tenho? 1. Né? Desse lado eu tenho 2. Então, eu preciso colocar de cara um 2 aqui na frente. 2 ferros, 2 ferros. Fechou. Agora, o ametal. Ametal que não seja carbono, nem hidrogênio, nem oxigênio. Então, eu tenho aqui, ó, o enxofre, o S. Só que eu tenho aqui esse enxofre numa substância que ele apresenta aqui, ó, dentro de um parêntese. E um 3 fora desse parêntese. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse 3 está multiplicando, ó, o enxofre e o oxigênio. Então, quantos átomos de enxofre eu tenho aqui? 3. E aqui eu só tenho 1. Então, eu preciso multiplicar toda essa substância aqui por 3. Certo? Balanceei o enxofre.
Segundo passo é balancear o hidrogênio. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. O único lugar que eu tenho hidrogênio é desse lado. Então, eu já coloco aqui logo de cara 3, mesmo valor. E depois, por último, o oxigênio. Ó. 3 vezes 4, 12. Opa, 3 vezes 4, 12 também. Pronto, balanceado. Tudo bem? Tudo, professora. E o último caso é esse composto aqui. Quantos átomos de carbono eu tenho? 12. Então, 12 carbonos. Quantos átomos de hidrogênio? 22. E aí, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 22? 11. Não, Daí... só que mudou qual o número que eu multiplico por 22, que dá 22. Ah, falei isso? Eu não precisei tanto, eu fiquei confusa. Não, você posso falou ter falado isso. certo. Falou, então eu que tô boiando, professora. Falou. Perdões. Qual é o número que eu Viajando aqui. multiplico por 2 que dá 22? Desculpa, posso ter falado errado também. Não, eu que tô Então, o número perguntando que aqui. o número que eu multiplico por 2, que dá 22, é o 11. E o número que eu multiplico por 1, que dá 11, é o próprio 11. Então, ó, 11 vezes 2, 22 hidrogênios. Fechou? 11 vezes 1, 11. 11 oxigênios. Pronto, fechou. Beleza? Essa é a forma mais simples de fazer balanceamento. Existe uma segunda maneira de fazer balanceamento, também veremos nas próximas aulas, que é o balanceamento de reações químicas mais complexas, né? Então, tem reação química que são enormes, e aí precisa de um outro cuidado para balancear. E aí que é o método de oxirredução, tá bom? Mas vai ficar para uma próxima aula esse método. Vamos falar sobre agora sobre as classificações, né? Como a gente vai classificar as reações químicas. O primeiro método de classificação de reação química é a reação de adição ou síntese. O que essa reação, né, esse método, essa classificação nos diz? Nos diz que eu tenho duas substâncias, né, duas substâncias, podem ser simples ou substâncias compostas, que vai formar uma única substância. Então, aqui, nesse primeiro caso, eu tenho uma reação de síntese total. Por quê? Eu tenho aqui duas substâncias simples que vai formar uma substância composta. Nesse segundo caso aqui, eu tenho uma reação de síntese parcial. Por quê? Eu tenho duas substâncias compostas que vai formar uma substância composta só, uma única substância. Então, mais uma vez, né, uma reação de adição é quando eu tenho duas ou mais substâncias, né, se reagem para formar uma única substância, tá? Então, eu tenho, ó, duas ou mais substâncias, aqui um A, um B, poderia ter um C, que formou uma única substância aqui. Agora, a reação de decomposição ou análise é o inverso. Por quê? A partir de uma única substância aqui, eu posso reagir, né, formando ali duas ou mais outras substâncias ali como produto. Da mesma forma, né, eu tenho a análise total ou análise parcial. Na análise total, eu tenho aqui, ó, uma substância, nesse caso, uma substância composta, formando duas novas substâncias simples. Na questão aqui da análise parcial, eu tenho uma substância composta formando
duas outras substâncias compostas. Poderia ter mais. Não são só duas, tá? A gente trouxe aqui exemplo de duas substâncias compostas. Opa! Da formação de duas substâncias, mas podem ser duas ou mais. Beleza? Beleza, professor. Então, a Tranquilo? primeira é total e a segunda é parcial, é isso? Isso, total e parcial. Então, mais uma vez, na reação de adição, eu adiciono duas ou mais substâncias para obter um único produto. Na reação de decomposição, eu tenho uma única substância que ela vai se decompor, né, em dois ou mais produtos. Essa é a ideia. Agora aqui, na reação de simples troca ou reação de deslocamento, o que vai acontecer? Vai deslocar, né? Vai trocar uma vez só. Por exemplo, esse A, eu tenho uma substância simples e uma substância composta. Sempre assim. Então, essa substância que está simples aqui vai deslocar, por exemplo, nesse caso, um dos elementos da substância composta. Ó, nesse caso aqui, A deslocou o X, certo? Então, eu tenho ó, AY e o X ficou sozinho. O exemplo aqui que eu trouxe, ó, zinco e o ácido clorídrico. Se vocês repararem, o zinco entrou no lugar do hidrogênio, certo? O hidrogênio aqui, ó, quando tem essa setinha para cima, quer dizer que ele está no estado gasoso, né? Ele vai para o estado gasoso. Beleza? Para que isso ocorra, não é de qualquer jeito, de qualquer forma, qualquer substância que eu colocar ali vai deslocar, não. Tá? Vai ocorrer essa troca, não. Depende. Depende do quê? Se esse A for um cátion, então eu vou ter um deslocamento. Opa, perdão. Se esse A for um metal, então eu vou ter um deslocamento de cátion. E aí vai seguir uma regra, né? Quem tem maior reatividade, né? Então aqui a ordem de reatividade vai ser metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, metais comuns, hidrogênio e os metais nobres, que são cobre, mercúrio, prata e ouro. Então, quem tem maior tendência aqui de deslocar é o cátion, se for aqui o X que eu quero deslocar. Agora, se eu quero deslocar, por exemplo, o Y, o ânion, então vai respeitar lá, ó, a gente já conhece um pouco dessa sequência, né? Lembra um pouco a eletronegatividade. Então, o flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e o carbono. Vai sempre ter que respeitar essa reatividade aqui dos cátions, se for A for metal, e dos ânions, se A for um ametal. Exemplo. Ó, primeiro exemplo, já falei, né? Da questão do zinco e do hidrogênio. Olha, o zinco está aqui, tem maior reatividade que o hidrogênio. Então, sim, ele vai deslocar o hidrogênio. O sódio, ó. Sódio e o hidrogênio. Mais uma vez. Ó, o sódio tem uma reatividade maior do que a do hidrogênio. Então, o sódio desloca o hidrogênio. Alumínio e o cobre. Nesse caso, né, a gente está estudando a reatividade dos cátions. Então, ó, alumínio e o cobre é o metal nobre. Então, ó, com certeza, o alumínio tem mais reatividade que o cobre. Agora, quando eu tento deslocar, ó, o magnésio utilizando prata, não ocorre. Por quê? Olha aqui a prata. A prata é um metal nobre, tem reatividade menor do que o magnésio. Logo, essa reação aqui, ela não vai ocorrer. Agora, os exemplos que eu trouxe com se A fosse um ânion, né? Fosse um ametal. Eu tenho cloro e o iodo. Quem tem maior eletronegatividade, o cloro ou o iodo? O cloro. Então, o cloro entra aqui no lugar do iodo. Agora, quando eu tento deslocar
o flúor utilizando enxofre, quem tem maior eletronegatividade? Ó, o flúor. Então, essa reação aqui, ela não vai ocorrer. Por quê? O enxofre, ele não tem força aqui para deslocar esse flúor da reação. Beleza? Deu para entender? Que não é de qualquer jeito, não é toda qualquer reação que vai ocorrer. A gente precisa avaliar aqui a reatividade dos metais e dos ametais. E por último, a reação de dupla troca ou reação de deslocamento. O que acontece? É uma reação bem parecida, né? Uma bem parecida lá da outra reação, só que eu troco duas vezes. Como assim? Eu tenho AB aqui e XY aqui. Então, quer dizer que esse cátion vai se ligar a esse ânion. E esse cátion vai se ligar a esse ânion aqui. Então, eu vou ter AY e XB. Então, eu formei aqui, opa, eu troquei duas vezes. Nossa, dupla troca ou tá errado aqui, tá? Ó. Não é deslocamento, não. Errei no título. Chama-se dupla troca ou permutação, tá? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é um caso ácido e base, né? Então, o que aconteceu? Ó? O bário, que estava com OH, agora ali no reagente, no produto, o bário está com SO4. Então, casou aqui. E por que a água está aqui? Ó? Quando eu abro a molécula de água, o que eu tenho? Ó? H, O, H. Não é mesmo? Ó? H2O. Então, eu tenho ó, H daqui e o O da H daqui. Então, ó, o hidrogênio se ligou com a hidroxila, formando moléculas aqui de água. E aí, mais uma vez, não vai ocorrer sempre. Toda reação, então, que eu tenho substâncias compostas, o cátion vai se ligar com o ânion do outro, e o cátion de um vai se ligar com o ânion do outro. Não. Então, para que esse tipo de reação ocorra, precisa-se de algumas condições. E quais são essas condições? Primeiro, a partir de eletrólitos mais fortes, eu preciso formar um eletrólito mais fraco. Ou seja, o produto formado ele precisa ser mais fraco, menos ionizado ou menos dissociado. Como assim? Eu tenho aqui ó, um ácido, já vou adiantando né, um pouco do assunto. Esse é um ácido forte e uma base moderada. Daí, eu formei o quê? Um sal e água. São eletrólitos mais fracos. Ou formar uma substância, né, um composto volátil. O que significa um composto volátil? Que ele passa com maior facilidade para o estado gasoso, ou mesmo quando ele produz um gás. Ou quando o produto formado ali, naquela reação, ele é um precipitado, ou seja, a formação de um sal. Tá? Eu trouxe aqui exemplos de cada um. Primeiro caso, ó, o ácido muito ionizado, então, assim, um ácido muito forte, uma base também muito dissociada, uma base forte, que formou o quê? Uma substância pouco ionizada, que é a água e um sal neutro. Ou outro caso aqui, ó, quando forma, ó, tem aqui bicarbonato de sódio com ácido clorídrico, ácido do estômago. Formei sal e uma substância volátil aqui, ó, um gás carbônico e água. E o último caso que nós vimos é a formação né, de uma substância pouco solúvel, uma substância formou ali um precipitado. O que eu tenho aqui? Ó? Nitrato de chumbo. Até trouxe a ilustração que eu achei interessante. Tanto o nitrato de chumbo quanto o iodeto de sódio, se vocês repararem aqui em cima, ó, são solúveis, né? Estão no estado aquoso e estão ali
dissolvidos, né, na água. Quando eu adiciono iodeto de potássio na solução de nitrato de chumbo, o que ocorre aqui? Ó? A formação de um sal insolúvel. Que sal é esse? O iodeto de chumbo 2. Tudo bem? Então, para todos esses casos aqui, ocorreu uma reação de dupla troca. Ó, o sódio se ligou com o cloro. O hidrogênio se ligou com uma... Na verdade, aqui, né, vai ficar H2, ó. H2CO3, né? Quando a gente decompõe aqui o CH2, H2CO3, a gente tem gás carbônico e água também. Aqui, mais uma vez, ó, o hidrogênio se ligou com a hidroxila e o sódio se ligou com o cloro. Estão percebendo essas ligações? E aqui, ó, o chumbo se ligou com o iodo, formando o iodeto de chumbo, que ele é insolúvel, e o sódio, Na, se ligou com o nitrato, que é solúvel. Tudo bem? Então, para que ocorra aqui uma reação de dupla troca ou permutação, é preciso formar eletrólito mais fraco, ou um gás, uma substância volátil, ou um precipitado. Essas são as condições para que a reação de dupla troca ocorra. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Não. Tá tudo claro? O conteúdo dessa aula tinha que ser um conteúdo curto, né? Porque nós vamos entrar de férias, então já não fica assunto para a próxima aula. Nossa, saiu. Legal que vocês estão vendo o meu perrengue, né? Como que demora para acontecer as coisas. Sim. Gente, eu preciso mudar. Eu preciso, na verdade, nem mudar de computador, não. Eu preciso muito. Formatar meu computador. Tem muito lixo. Não estou entendendo. Meu marido usa o mesmo computador. E é uma loucura. Parei de compartilhar, eu estou compartilhando ainda. Você pode compartilhar, mas está gravando ainda. Vou interromper a gravação.